Quando nós louvamos ao Senhor, como nós fizemos agora, nós estamos experimentando o que é estar ou o que é viver o reino de Deus. É o que nós estamos sendo ministrados desde o domingo passado. O reino de Deus, ele é várias coisas, mas em especial no texto que foi ministrado em Romanos, nós vamos ver algumas ações diretas, algumas experiências profundas que nós podemos ter quando nós vivemos o reino de Deus. Sabe, não é algo simplesmente para um futuro, quando você for chamado desta realidade para a eternidade. Mas você pode provar desta presença maravilhosa de Jesus Cristo pelo Espírito Santo agora, hoje. Se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você pode provar disso neste momento. É mais do que um arrepio, é mais do que uma sensação diferenciada. Enquanto você louvava, talvez você tenha tido essa experiência. Viver o reino de Deus a cada momento é ter essa presença do Espírito Santo continuamente no seu coração e ouvir Ele te conduzindo, te falando aquilo que Ele quer, trazendo você para perto, levando você cada vez mais ao centro da vontade do Senhor. E eu quero compartilhar com você então esse texto que foi ministrado em Romanos capítulo 14, versículo 17 no domingo passado, quando o pastor Edson iniciou esta temática sobre o reino de Deus. E este texto em especial, ele fala exatamente sobre isso, que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu gostaria que você lesse comigo, para nós fixarmos este texto em nossa mente e coração. Podemos fazer? Vamos lá? Porque o reino de Deus... Não, irmãos, vamos lá, com força, vamos de novo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Muito bem. E o primeiro ponto que foi ministrado no domingo passado foi que o reino de Deus, ele é justiça. É uma justiça que é manifestada em nossa realidade quando nós vivemos uma vida alinhada com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. É uma manifestação de algo concreto, real, da parte do Senhor para nós. A justiça de Deus é uma marca visível da presença de Deus, do reino de Deus, em nossos dias. Eu vou dar um exemplo prático para você, do que é ser um agente do reino de Deus, um agente de justiça do reino de Deus. Sabe quando você vê uma pessoa que está marginalizada, talvez um morador de rua, uma pessoa desfavorecida, aquela que as pessoas olham e fingem que não vê, e você, tomando a atitude de servo de Deus, de cristão, de amar o próximo, vai até ela, se preocupa com ela, ora por ela, e também traz alguma ação prática, de sustento, de fortalecimento para tirá-la dessa posição, você está mostrando a justiça do reino de Deus para este mundo. Toda vez que você se posiciona em negar a corrupção deste mundo, que tem sido desenfreada, e tem se mostrado como algo aos olhos de muito natural, toda vez que você vai contra esse sistema caído, você está sendo um agente de justiça do reino de Deus neste mundo. Então nós podemos mostrar de maneira clara o reino de Deus e a sua justiça hoje, sendo agentes deste reino. Onde o reino de Deus, meus irmãos, está governando, a justiça está ali. E Paulo, ele escreve essa passagem aos Romanos, porque ele entendia muito bem que a realidade em que eles viviam era corrompida da forma como nós estamos falando. Não era simplesmente uma situação que era pontual, mas generalizada. Veja, no domingo passado, e se caso você não assistiu a mensagem, não participou dos nossos cultos, acesse o YouTube, no canal da nossa igreja, assista essa mensagem que eu tenho certeza que vai ser de grande edificação para você. O pastor Edson disse que a igreja em Roma, ela cresceu de maneira orgânica. Em Atos capítulo 2, versículo 10, os discípulos cheios do Espírito Santo estavam ministrando para as pessoas que estavam ao redor, e havia muitos de várias áreas, de vários lugares do mundo, e eles entendiam o que estava sendo ministrado na sua própria língua. Ali provavelmente haviam romanos também,
que estavam ali de passagem em Jerusalém, seja por causa de comércio ou alguma necessidade, e ao retornar para Roma, impactados pelo Espírito Santo de Deus, começaram a anunciar Jesus Cristo, o seu amor, a sua justiça, a sua alegria, a sua paz e assim por diante, e assim então se formou uma igreja. Paulo escreve para essa igreja para dizer para eles: olha, tomem cuidado com as coisas deste mundo, tomem cuidado com o sistema caído que vocês estão vivendo, tomem cuidado com as situações de tentação que este mundo traz através do mal, para que vocês não se desviem do caminho. Porque afinal de contas, as coisas deste mundo, o comer, o beber, não são aquilo que nos define e saciam a nossa alma. E aí Paulo então começa a dizer que o que realmente faz sentido para nós ao vivermos o reino de Deus é viver a justiça, é viver a alegria, é viver a paz que o Espírito Santo nos dá. A justiça romana então tendenciosa, a justiça romana parcial, ela foi confrontada através dessa palavra de Paulo, inspirado pelo Espírito, dizendo: olha, a justiça do reino de Deus, ela é a marca da presença do Senhor neste lugar, neste mundo. Da mesma forma como quando Paulo ele fala sobre a alegria, ele estava fazendo uma referência muito comum àquela época. Da mesma forma como Roma era conhecida pelo seu sistema de direito, o seu sistema legal, uma das coisas também que foi instituída neste tempo foi o pão e o circo. Talvez você conheça essa história da cultura e da história secular. No momento de grande depressão do sistema político e de gestão de Roma, o imperador teve uma ideia maravilhosa para que assim enganasse as pessoas e elas não ficassem atentas a tudo que estava acontecendo ao seu redor. Ele começou a instituir uma celebração, uma festa dos Coliseus, onde gladiadores ali lutavam, se matavam, e neste momento também cristãos eram assassinados como entretenimento. E assim que o povo entrava no Coliseu, ganhava um pedaço de pão, para que assim eles não vissem aquilo que estavam vivendo, as necessidades do dia a dia, a angústia da alma, era enganada e suprida com um entretenimento e um pedacinho de pão. Talvez você possa dizer assim: tudo bem, pastor, eu entendi, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Pois o Espírito Santo, da mesma forma como ministrou a Paulo para ministrar, trazer a palavra a Roma, para nós também o faz. Porque eu não sei se você sabe, mas o nosso sistema legal, o nosso sistema de direito, ele basicamente tem como base, ele em sua maioria tem como base o direito romano. Por isso que, se você conhece um pouco de legislação, de lei, ou se você trabalha nessa área, você vai ver vários termos em latim. Do mesmo jeito, meus irmãos, que esse entretenimento de manipulação de massa também é igual ao que o imperador romano com o pão e o circo fazia naquela época. Nós vivemos da mesma forma. Tudo que nós temos de entretenimento é para nos desviar a atenção da realidade, fazendo com que nós não pensemos, não tenhamos senso crítico de tudo o que está acontecendo ao nosso redor, de desgraças, de problemas, de corrupção, de enganos e assim por diante. É como se o inimigo, usando dessa estratégia há milhares de anos, ainda tentasse nos enganar, e infelizmente engana muitos, dizer apenas: olha, veja isso, olha o seu celular, veja suas redes sociais, olha que legal, olha que coisas engraçadas que tem aqui, e pare de olhar para aquilo que realmente importa. A cultura da alegria, meus irmãos, nunca esteve tão latente quanto a nossa época. Tudo que nós vivemos fala sobre alegria. Tudo que está ao nosso redor, nessa cultura que vivemos, fala sobre alegria, sobre satisfação, sobre realização, sobre trazer o contentamento que tanto buscamos. Um exemplo claro disso é o carnaval. O carnaval é uma festa instituída com a promessa de uma suposta felicidade, onde você pode, de maneira contagiante e livre, fazer tudo o que você quiser, satisfazer todos os seus desejos. A pessoa pode beber o quanto ela quiser,
ela pode se drogar do jeito que quiser, com drogas lícitas ou ilícitas, pode ter relação sexual com quantas pessoas quiser, pode bater, apanhar, brigar, matar, não importa. Na quarta-feira de cinza em diante, tudo volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Nesses dias que começaram aí, às vezes até na quinta, sexta-feira, porque o povo gosta de antecipar essas coisas ruins, as pessoas buscaram a satisfação de todos os seus desejos carnais, não se importando com o próximo, não se importando com nada, mas desejando essa felicidade passageira que o Satanás está dando para eles, e que terá um preço cobrado muito caro. Se você está acompanhando um pouco das notícias, você viu quantas pessoas já morreram neste carnaval aqui no Brasil, quantas pessoas já se acidentaram, e quantas outras ainda nesses próximos dias, semanas e meses receberão infelizmente péssimas notícias de doenças adquiridas, de problemas que chegarão até ela por causa dessa decisão de buscar essa felicidade que o mundo está oferecendo. As redes sociais, elas também são dessa forma. Nossas redes sociais, a publicidade, o entretenimento, tudo é uma manipulação de massa para que a gente viva uma felicidade transitória, passageira, que só vem para nos satisfazer de maneira superficial. Agora, sabe que é um fato interessante? Apesar de vivermos uma cultura de alegria, de felicidade, e em nenhuma outra época se falar tanto sobre esse tema, nós estamos vivendo uma fase da nossa história onde há muitos deprimidos, em burnout e dispostos a tirar a sua própria vida. Como que pode viver numa realidade onde tudo se fala sobre alegria, tudo se fala sobre felicidade, mas mesmo assim haver tanta gente ansiosa, tanta gente vazia emocionalmente, tanta gente exausta? Não sei se você já teve essa experiência, mas ficar olhando no celular até tarde da noite faz com que a sua mente fique extremamente exausta. Seu corpo, lógico que vai acompanhar com isso, mas a sua mente não desliga. Às vezes até você pode ter sono ao olhar o celular por muito tempo, mas em algum momento o seu sono se torna atribulado, você não consegue desligar, você não consegue descansar, a sua mente não para. O inimigo, ele faz muitas vezes isso para que você, ao acordar no outro dia, fique extremamente cansado, indisposto e mal-humorado, obviamente, porque você não dormiu bem. Paulo, ele escreve este trecho de Romanos 14:17 para tratar exatamente sobre esta realidade. Porque, meus irmãos, o reino de Deus, ele não se define por coisas externas, mas sim por realidades espirituais. Não é esse tipo de alegria que vai satisfazer o seu coração, não é esse tipo de busca que vai trazer o contentamento que você tanto anseia, não é esse tipo de entretenimento que vai mostrar realmente aquilo que você precisa, mesmo lhe prometendo isso. Mas a realidade do reino de Deus, de maneira espiritual, nos enche de maneira profunda. Sabe por quê? Porque o texto diz que esta alegria que tanto ansiamos e buscamos é no Espírito Santo de Deus. E eu quero tratar com vocês nessa noite sobre a alegria do reino. E eu gostaria que, enquanto eu estiver ministrando ao seu coração através do Espírito Santo, você estivesse avaliando a sua vida e analisando qual é a alegria que você tem buscado. Qual é o tipo de alegria que você tem deixado tomar a sua mente e o seu coração? Eu quero mostrar para você, neste tempo, o que a alegria do reino é e o que a alegria do reino não é. E dizer para você que a Bíblia, ela está repleta de ações e de textos que mostram a importância de nós sermos felizes. Não só de uma maneira espiritual, que muitas vezes nós achamos algo subjetivo, abstrato, distante, mas espiritual num sentido prático, para exercitarmos e vivermos hoje. Paulo manifesta aqui uma necessidade básica, meus irmãos, de todo ser humano: a necessidade de ser
feliz. Todos nós queremos isso, não é verdade? Nós trabalhamos porque nós queremos ter a felicidade de desfrutar do sustento das nossas mãos. Nós desenvolvemos relacionamentos porque nós queremos ser felizes. Ao casarmos, ao constituirmos família, ao ter filhos, o que nós ansiamos dentro de várias características emocionais e relacionais é ser feliz. Nós desenvolvemos esses relacionamentos para isso. Nós até ultrapassamos limites e barreiras para alcançar a felicidade da superação. Aqui eu vou dar um exemplo. Se você fez aquele compromisso de virada de ano, sabe aquele compromisso de 2025 para 2026, de, por exemplo, fazer exercício e dizer assim, olha, eu vou começar a fazer caminhada e tal. Você deve ter percebido essa superação de limites e barreiras. Talvez no início você não conseguia dar alguns passos sem parar e dar aquela respirada funda, né? De, perdi o fôlego. E hoje, se você está sendo diligente, cuidadoso, responsável com essa prática, com certeza você consegue caminhar um trecho considerável sem se cansar. E isso gera alegria, isso gera satisfação, você conseguiu superar os seus limites. Tantos outros exemplos nós poderíamos dar, mas eu queria citar a leitura bíblica anual que a nossa igreja estava oferecendo para os irmãos na virada de ano. Talvez você começou e percebeu que nos primeiros dias foi muito difícil de você manter uma regularidade. Era difícil você ter atenção, tinha muitas distrações ao seu redor, o tempo você não conseguia separar para otimizar a sua leitura e assim por diante. Mas se você permaneceu fiel, você percebe hoje que a leitura é agradável. Você conseguiu organizar o tempo, a sua atenção já é focada, você consegue receber do Espírito Santo aquilo que Ele tem para você através da leitura das Escrituras. Isso tudo gera felicidade, gera satisfação. Porque a palavra felicidade, alegria, no texto bíblico, aqui por exemplo no grego, ele vem atrelado com vários conceitos como realização, contentamento, plenitude, satisfação, completude. Tudo isso significa essa felicidade, essa alegria que nós podemos ter no reino de Deus. E quando nós vivemos essa alegria, todo o nosso corpo reage. Você sabia que um sorriso simples, esse sorrisinho de canto de boca, sabe quando você não mostra muito os dentes? Ele movimenta cerca de 12 a 17 músculos do seu corpo. Quando você dá uma gargalhada, mais de 24 músculos são exercitados e movidos. Quando nós estamos conversando a respeito de algo que nos alegra e temos um sorriso intenso, cerca de 84 músculos do nosso corpo são acionados e exercitados. Você está fazendo academia rindo, olha que maravilha. Quanto à saúde mental, quando nós estamos felizes, é liberado em nosso corpo endorfina e serotonina, o que reduz o nosso estresse e proporciona a nós bem-estar. Em relação também ao nosso físico, fortalece o nosso sistema imunológico e estimula funções cardiovasculares. Ou seja, o seu coraçãozinho bate melhor quando você está feliz. Não só isso, mas até a sua estética melhora, sabia? O movimento facial melhora a elasticidade da pele e ajuda a retardar rugas. Então você quer ficar com um rostinho jovem? É só você ser feliz. Fácil desse jeito. O escritor de Provérbios, inclusive, fala a respeito disso. Que o sorriso no rosto deixa o rosto formoso. Deixa você melhor de aparência. Então, quanto mais feliz você for, melhor o seu rosto, melhor a sua vida, assim será. A Bíblia menciona, meus irmãos, várias vezes o termo bem-aventurado. E bem-aventurado é traduzido como ser feliz. Jesus mesmo escreve em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, sobre homens e mulheres que são felizes. Eles buscam o reino de Deus em vários aspectos. E por causa disso são considerados bem-aventurados, felizes, prósperos, alegres, contentes em tudo que faz. Os salmos mesmo apresentam cerca de 33 vezes a palavra feliz
e suas derivações. E para você entender então, eu vou citar agora algumas passagens e algum entendimento do que o reino de Deus não é, a respeito da alegria deste mundo. Eu vou fazer um contraste agora aqui, e eu gostaria que, como eu disse no início, você avaliasse direitinho a sua vida, entendendo onde você está buscando a sua alegria. E se não está buscando na fonte certa, que hoje seja através do Espírito Santo um mover na sua vida, para que você possa se posicionar e experimentar a alegria do reino. A alegria do reino, meus irmãos, ela não é baseada nas circunstâncias. A alegria secular normalmente depende de algumas coisas, como por exemplo, dinheiro, saúde, relacionamento, conquistas e reconhecimento. Quando tem essas coisas, nós somos felizes. Quando não tem essas coisas, a alegria acaba. Se eu tenho a conta recheada de dinheiro, eu estou feliz. Se eu estou no vermelho, eu não consigo me alegrar. Se eu tenho saúde, eu estou feliz. Mas se uma notícia ruim vem sobre minha vida, a respeito de um diagnóstico ruim, eu não tenho mais alegria de viver. Se eu não tenho bons relacionamentos, a alegria se vai. Se minha casa não está suprindo a minha alegria e minha necessidade de ser feliz, eu prefiro romper os meus relacionamentos e buscar felicidade em outro lugar. Afinal de contas, a crendice popular diz que nós merecemos ser felizes. Se eu não recebo tapinha nas costas, eu vou procurar outro lugar que me dê. É triste pensar que às vezes a gente faz até essa relação com a igreja, né? O que é para nós um culto que nos alegra, um culto feliz? Talvez seja um louvor que vai mexer com as minhas emoções, um louvor positivista que vai trazer para mim aquilo que eu quero, vai levar as minhas expectativas ao limite ou até além. Eu acho que uma mensagem que vai mover as circunstâncias para que eu seja feliz é uma mensagem que vai massagear o meu ego, que vai falar tudo aquilo que eu preciso para ser um vencedor, para alcançar todos os meus sonhos e meus objetivos. Veja, não sonhos e objetivos de Deus, os meus. E assim viver uma semana de vitória, me impulsionando para ir para cima e ganhar tudo que eu quero. Se isso não tem, se não há esse tipo de reconhecimento, eu mudo de igreja. Eu vou procurar um lugar onde que fale aquilo que eu quero ouvir. Só que, meus irmãos, veja só, quando essas coisas não acontecem, ou quando algo desmorona, a alegria some. Só que a alegria do reino, meus irmãos, ela não nasce do que acontece do lado de fora, mas sim o que o Espírito faz aqui dentro. Paulo, quando escreve esta carta aos Romanos, Paulo estava preso, Paulo estava passando por perseguição, por rejeição, por humilhação, e mesmo assim ele falou sobre alegria, porque o reino de Deus, a alegria que este reino nos proporciona, ele não está preso às circunstâncias, porque as circunstâncias mudam, mas o reino de Deus permanece para sempre. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado, por favor? Para você gravar muito bem. Você vai dizer assim: as circunstâncias mudam, mas o reino de Deus permanece. A alegria do reino também não é apenas emoção. Porque existe alegria, essa emoção de ser feliz, quando nós temos uma boa notícia, quando nós compramos algo novo, quando nós temos uma viagem, quando acontece uma vitória, uma conquista, quando nós somos promovidos, ou quando nós recebemos o elogio. Tudo isso é legítimo, mas é temporário. Esse tipo de sentimento passa. Todas essas coisas, o receber boas notícias, o comprar algo novo, o viver uma experiência de uma viagem, ter uma vitória, promoções e assim por diante, são passageiras. E eu tenho certeza que você já viveu momentos como este e que passaram.
Ficaram na memória. Você lembra saudosamente de uma época em que você recebeu uma promoção no seu serviço. E hoje talvez você esteja desempregado. Quando você alcançou os seus objetivos e ao chegar num patamar você diz: este era o meu sonho, o meu projeto. E ao chegar neste sonho, neste projeto, você percebeu que não era tudo aquilo que você imaginava. Todos esses tipos de ações que geram sentimentos são passageiros. Mas a alegria do reino, meus irmãos, é diferente. A alegria do reino não é apenas uma emoção, porque ela pode coexistir mesmo em meio às lágrimas. Você pode ser feliz em Cristo, mesmo se você estiver passando por um momento de grande dor. Você pode experimentar a alegria do reino, porque ela permanece em sua vida mesmo em momentos difíceis. Tudo pode estar caindo ao seu redor, mas o seu coração é guardado, porque a alegria do Senhor te fortalece. Ela te sustenta quando a explicação não vem. Sabe quando você pergunta ao Senhor: Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que essas circunstâncias estão vindo? E no teu coração o Espírito Santo faz com que você acalme o turbilhão que está na sua alma. E receba deste conforto e consolo do Senhor. E isso gera alegria, felicidade. Sabe, vai além de um sorriso bobo no rosto. Uma ação, um sentimento de contentamento profundo. O reino de Deus e a alegria dele não é uma euforia constante, mas é um contentamento profundo. A alegria do reino, ela não é algo que vem e vai, não é uma onda do mar que bate na praia e some, é algo contínuo na sua vida, profundo, que satisfaz ao saber que o Senhor Deus é sobre a tua vida, e nada nem ninguém pode tirar isso de você. Fortaleça a tua fé, gera mais esperança, traz a você perseverança para continuar adiante, porque não é simplesmente algo que vem e vai, mas constante na sua vida. A alegria do reino também, meus irmãos, não é ausência de dor. E aqui há algo muito importante para nós cristãos. Muitas vezes nós entendemos que ao aceitar Jesus, tudo muda nas nossas vidas, e isso é verdade. Mas nós tratamos muitas vezes de achar que o que muda é a ausência de problemas. Eu aceitei Jesus Cristo e agora eu não vou ter mais dificuldades, não vou passar mais por tribulações, não vou ter problemas com dívidas, não vou ter problemas de enfermidade, eu não vou mais sofrer com nada neste mundo, porque eu aceitei Jesus Cristo. Meus irmãos, às vezes até o contrário, de maneira mais intensa acontece, porque ao se posicionar com Jesus Cristo, você está afrontando Satanás e seus demônios. E a batalha se torna mais intensa, porque ele vai tentar de todas as formas tirar do teu coração essa certeza. Jesus mesmo nos diz que no mundo nós teríamos aflição. Mas ele diz assim: olha, você precisa ter bom ânimo, porque Jesus nos confirma que ele venceu o mundo. E Jesus vencendo o mundo, ele nos torna mais que vencedores em Jesus Cristo, amém? Você crê nisso? Não é a ausência da dor, Jesus mesmo chorou. No Getsemane, ao sofrer toda a angústia de saber, por ser Deus, o que iria passar na cruz, e por ser 100% homem, viver realmente essa angústia, ele se lança diante do Pai, e tamanha angústia ele viveu, que os seus poros se dilataram e ele suou sangue. Paulo sofreu, os discípulos sofreram, foram perseguidos, castigados, muitos martirizados, sofreram mortes horrendas, mas mesmo assim, a história nos conta, que nos coliseus, onde o povo festejava o pão e circo, os cristãos morriam com louvor e adoração em seus lábios. Não tem marca de maior alegria do que essa. A alegria do reino não é a ausência de dor,
Não é negar a dor também, mas é experimentar Deus no meio dela. É provar da presença do Senhor em meio às dificuldades. E assim nós conseguimos entender o que Paulo nos diz, quando ele traz esta revelação do Espírito Santo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que seguem de acordo com o seu propósito. Por fim, a alegria do reino também não é gerada por questões naturais. Porque a alegria humana, ela pode ser fabricada. Ela pode ser fabricada através das distrações, através dos prazeres, através dos exageros, através das fugas emocionais. Tudo isso pode fabricar alegria para nós. Os videozinhos que você vê constantemente no Instagram, no Facebook, TikTok, eu sei lá que outros troços que a gente tem aí, tudo são para fabricar uma alegria. É para tirar um sorriso do seu rosto, capturar a sua atenção e levar você a ficar horas e horas preso nesse negócio. O carnaval, novamente, é um exemplo de alegria fabricada. A experiência de estar nesses lugares é maravilhosa. Só aparece na propaganda coisas legais aos olhos humanos dessa sociedade. Essa cultura da alegria que fica mostrando só aquilo que é bom. E não mostra a sujidade, a porcaria que está debaixo do tapete, que acontece aí no dia a dia nas ruas. A alegria do reino, meus irmãos, não é fabricada, porque a alegria, como está no texto de Romanos 14:17, ela é no Espírito. Não é algo que você consegue fazer, não é algo que até nós merecemos. Nós recebemos de graça quando aceitamos Jesus Cristo, porque o Espírito Santo começa a habitar em nós. E aí todo o fruto do Espírito começa a ser produzido em nossas vidas: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Todas essas coisas, ela não tem nada que amarra ou dificulte. É dada a nós de maneira livre pelo Espírito Santo de Deus. Ela não nasce, meus irmãos, essa alegria não nasce da força da vontade. Ela nasce da presença de Deus em nós. Então eu mostrei para vocês o que a alegria do reino não é. A alegria do reino não é baseada nas circunstâncias, não é apenas emoção, não é ausência da dor, não é gerada por questões naturais. E agora eu vou mostrar para você o que a alegria do reino é. E se você começou a perceber já em sua vida alguns indícios dessa alegria que não é do reino, em nome de Jesus nós vamos expulsar todas essas coisas malignas e nós vamos viver plenamente a alegria do reino de Deus, dada pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a alegria do reino, em primeiro lugar, é baseada na justificação em Cristo. A alegria do reino de Deus é baseada na justificação em Cristo. Nós podemos experimentar dessa alegria quando nós somos justificados. Não tem coisa melhor na nossa vida do que a nossa culpa ser removida, não é verdade? Quando você para de carregar aquele peso nas costas, quando você é liberto de todas as amarras da culpa que você estava carregando, você se sente leve, renovado, e é como se a sua história começasse novamente. Nós experimentamos a alegria através da justificação em Cristo, quando o nosso pecado é perdoado. E tem tanta gente vivendo angústia, sofrimento, ansiedade, depressão por causa do passado. Tanta gente amarrada a coisas que aconteceram há tantos anos atrás, talvez quando eram pequenos, crianças ainda, que marcaram de maneira tão profunda a sua vida que não conseguem desenvolver, não conseguem crescer, não conseguem andar, não conseguem seguir adiante. Mas justificados em Cristo, nós podemos viver a alegria de receber o perdão do Senhor e deixarmos o nosso passado para trás. Nós podemos experimentar alegria na justificação em Cristo quando nós recebemos em Jesus uma nova identidade. As coisas antigas passaram
tudo se fez novo. Se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou uma nova criação. Não é o antigo Rubens, é o novo Rubens, e assim por diante. No seu caso também. Podemos provar essa alegria quando experimentamos da reconciliação com Deus. Sabe essa presença do Espírito que você sentiu quando você estava na adoração, no louvor? Isso é porque você foi reconciliado com Deus através do Espírito Santo, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E reconectado novamente com Deus, você pode provar dessa presença maravilhosa que nós temos provado neste lugar. A alegria do reino nasce em saber que estamos em paz com Deus. E nada, nem ninguém pode tirar essa paz dos nossos corações. A alegria do reino também é uma obra contínua do Espírito. Porque o Espírito habita em nós. Entenda, não é uma visita, é habitação. Ele mora contigo se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é uma passada de temporada, não é um de vez em quando, não é só quando você vem no culto, é todos os dias da tua vida. Não importa onde você está. A alegria do reino é provada porque a ação do Espírito Santo é contínua na sua vida. Nós podemos provar isso porque o Espírito Santo nos consola, ele nos faz lembrar das promessas de Deus que tem para nós. O Espírito nos fortalece, renova a nossa esperança. Nós podemos ter essa experiência maravilhosa de testificação no Espírito, que somos filhos de Deus. Se o inimigo tentar tirar isso do teu coração e da tua mente, lembre com toda a tua fé em Cristo, que nada nem ninguém pode tirar você do amor de Deus. Se você aceitou Jesus Cristo, você já está separado, já está gravado o teu nome no livro da vida. E mesmo que o inimigo tente com mentiras tirar isso do teu coração, permaneça firme, sabendo que Jesus Cristo já te resgatou. A obra do Espírito é contínua em nós, porque Ele habita em nossos corações. A alegria do reino é testemunho vivo para o mundo. Você se torna um agente também de alegria, não só de justiça. Um cristão cheio de alegria do reino, ele não vive murmurando, ele não é dominado pelo medo, ele não caminha sem esperança, ele não desanima jamais, mas pelo contrário, ele tem uma postura de vencedor e ele anda confiante nas promessas de Deus. E está repreendido em nome de Jesus toda a murmuração que o inimigo tenta colocar no teu coração, todo desânimo, toda angústia, em nome de Jesus. Se você vive a alegria do Senhor na sua vida continuamente, você anda como um vencedor, você não anda cabisbaixo, você anda com uma esperança diferente, porque é o Senhor que te conduz. E por último, a alegria do Senhor em nossas vidas, através do reino de Deus, nos mostra que essa alegria é gerada através de sustento e fortalecimento. Neemias mesmo declarou: a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria sustenta-nos na prova, guarda o nosso coração, impede a amargura, produz perseverança. Não é barulho externo, é estabilidade espiritual. A alegria do reino nasce em saber que a alegria do Senhor é a nossa força, ela é base para nós. E aí a minha pergunta para você então, meu irmão, sobre a alegria do reino é: onde você tem buscado a sua alegria? Será que você tem buscado as coisas transitórias deste mundo? Será que você tem buscado a satisfação para assim se alegrar nas coisas que este mundo dá? Pois eu quero convidar você nessa noite a viver essa alegria do reino intensamente, porque o Espírito Santo está derramando sobre a tua vida. Então se coloque em pé. Eu quero convidar você a cantar e louvar ao Senhor e a declarar que a alegria do Senhor é sua força. Vamos lá! Vamos nas palmas!
vento sopra forte, as águas não podem afogar. O vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar. O vento sopra forte, as águas não podem afogar. O vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Vamos lá mais uma vez no começo. O vento sopra forte, as águas não podem afogar. O vento sopra forte, e em suas mãos vou segurar. Eu não me guio pelo que vejo, mas eu sigo pelo que creio. Eu não olho as circunstâncias, eu vejo seu amor. 1, 2, 3, vai! A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Escute só, essa alegria não vai mais sair. Ou não vai não. Essa alegria não vai mais sair. Ou não vai não. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Ou não vai não. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Sim, Senhor, nós recebemos a Tua alegria. A alegria do Teu reino já está derramada sobre os nossos corações. E é repreendido toda ação do mal contrária. Nós seguimos como aqueles que vivem realmente e de maneira plena toda a realização que o Senhor tem para nós em Suas promessas, em Sua palavra, em nome de Jesus. Amém.